Olá, muito boa tarde. Eu sou o Lobo Mateus, faço parte do Sem Atrito e serei o moderador desta workshop que tem como orador, como já devem ter reparado, o Cédric Pereira, aluno do doutoramento de, desculpa, de Instrumentação Espacial no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço. Eu, antes de passar a palavra ao Cédric, também queria responder à questão da Marina e falar um pouco sobre o Sem Atrito, visto que isto é a primeira workshop do próprio Sem Atrito. Nós somos um projeto maioritariamente constituído por alunos universitários, de vários campos de estudo e diversas zonas do país, e procuramos promover as várias áreas da física de uma forma interessante e acessível a um público não especializado na própria área de física. Pronto, acho que é essa a melhor resposta que posso dar neste momento e por isso passo já a palavra ao Cédric para começar o próprio workshop. Muito obrigado. Ok, obrigado. Deixem-me só orientar aqui o meu esquema. Ok. Então vá, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Grupo Sem Atrito pelo convite para dar esta palestra, workshop sobre astrofotografia. Isto foi falado ainda há um ano atrás, ainda não havia o Grupo Sem Atrito, depois o grupo foi fundado. E hoje estamos aqui a fazer o workshop e eu estou muito feliz por vir aqui partilhar os meus conhecimentos. Eu fiz a astrofotografia há uns anos atrás, fiz bastantes coisas, aprendi imenso. Atualmente estou um bocadinho mais parado na astrofotografia, mas eu gosto imenso de partilhar o que aprendi com as outras pessoas de forma livre e, portanto, é um pouco isso que venho aqui fazer, é explicar o que eu aprendi sobre o assunto. Isto é, na minha perspectiva, é uma conversa pouco formal, é algo informal, portanto, estejam à vontade para colocarem dúvidas. Se quiserem colocar dúvidas, podem colocar através do chat ou podem levantar a mão e depois podem ativar o vosso microfone e podem colocar a dúvida e eu tento responder da melhor forma que souber. Ou mesmo, aliás, se eu estiver a falar sobre um assunto e souberem algo sobre o assunto que eu não menciono, se quiserem também interromper para dar a vossa opinião, também estejam à vontade, assim aprendemos todos uns com os outros. O que é que eu tenho mais para dizer? Acho que era só isto. Vou partilhar o meu ecrã. Conseguem ver a minha apresentação? Está tudo bem? Está em full screen? Ok, boa. Portanto, depois, se tiverem dúvidas, estejam à vontade para colocar as dúvidas. Deixem-me só ativar aqui os participantes para ver quem levanta a mão e o chat. Ok. Também tenho o meu e-mail, eu no fim também disponibilizo o meu e-mail para precisarem de colocar alguma dúvida posteriormente. E também vou disponibilizar os slides. Aliás, vou já fazer isso, porque senão eu vou me esquecer. Eu vou-vos mandar um link. Faço no final. Peço desculpa, faço no final. Dá um bocadinho mais trabalho. Mas no final vou-vos mandar um link onde estão lá os slides e depois podem ver os slides, consultar para verem alguma coisa mais em pormenor. Então, eu venho-vos falar sobre a astrofotografia e antes de mais nada, eu quero começar por vos explicar o que é para mim a astrofotografia, qual é a minha ideia sobre a astrofotografia. Aqui nesta imagem estão a ver uma simulação do que seria a galáxia de Andrómeda observada através de um telescópio com os nossos olhos. A galáxia de Andrómeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz emitida pela galáxia de Andrómeda demora 2,5 milhões de anos a chegar ao nosso planeta Terra, a entrar pelo telescópio, a ser refletida pelos espelhos, etc., e a incidir nos nossos olhos. E como a luz demora tanto tempo a cá chegar, ela vai enfraquecendo pelo caminho. E os nossos olhos não são muito sensíveis. Então, quando observamos a galáxia de Andrómeda através de um telescópio, vamos ver algo como isto, esta manchinha muito tenue. E vamos ver a preto e branco. O que é que acontece nos nossos olhos? Os nossos olhos, numa fração de segundo, eles captam ali umas partículas de luz, depois enviam essa informação para o cérebro processa essa informação e aparece-nos uma imagem, que seria algo como isto. Quando fazemos a astrofotografia, quando agarramos no telescópio, tiramos lá o nosso olho e metemos uma câmera, já conseguimos ver algo como isto. Okay? Portanto, já conseguimos ver a galáxia de Andrómeda com um pouco mais de detalhe, conseguimos ver a sua estrutura, conseguimos ver alguma cor. E, por exemplo, reparem aqui nesta manchinha. Vocês conseguem ver o meu cursor? Sim? Ok. Reparem aqui nesta manchinha e nesta. Estas duas manchinhas mal se vêem aqui na fotografia simulada anteriormente. Mas através da astrofotografia já as conseguimos observar. São galáxias satélites da galáxia de Andrómeda. Galáxias que estão ligadas gravitacionalmente à galáxia de Andrómeda. Então, para mim,
a astrofotografia é uma forma de ver um pouco mais além. Eu uso a astrofotografia como uma ferramenta, como um complemento aos meus olhos. As câmaras, pronto, conseguem ser mais sensíveis que os nossos olhos. Elas, na verdade, não captam luz numa fração de segundo. Eu posso dizer à câmara para ficar ali 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos a recolher fotões, a recolher luz, e só depois enviar essa informação para o processador da câmara e o processador então processar a informação e criar uma imagem como esta. Portanto, esta é a minha ideia sobre a astrofotografia. Vamos lá começar então a parte mais técnica. Para vos explicar um pouco sobre a astrofotografia, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou-vos primeiro explicar os conceitos básicos da fotografia, depois vou-vos explicar conceitos básicos da astronomia e depois vamos juntar os dois, ok? Se tiverem dúvidas, por favor, eu vou explicar aqui vários conceitos. Se tiverem dúvidas, por favor, digam alguma coisa. Então vá, vamos lá começar com os princípios básicos da fotografia. Que equipamentos é que podem utilizar para fazer a astrofotografia? A ideia, hoje em dia, praticamente podem utilizar uma câmara qualquer. Podem utilizar uma câmara compacta, até podem utilizar o vosso telemóvel ou smartphone. Normalmente, hoje em dia, os smartphones já têm a opção manual que permite controlar os parâmetros da fotografia de forma manualmente. Isso é que é o que realmente importa. Podem usar a câmara que quiserem, mas sobretudo as câmaras que permitem controlar os parâmetros da fotografia de forma manual. As mais populares são estas aqui do lado direito, as mirrorless, são as câmaras mais modernas. Há estas DSLR, são umas câmaras também muito boas, são um pouco mais antigas, são mais volumosas, mas conseguem encontrar ótimos preços. A melhores preços que as mirrorless. Depois, se quiserem, posso falar um bocadinho mais sobre isso. Quais são os parâmetros da fotografia? Existem 3 parâmetros básicos, que a gente chama-lhe o triângulo da fotografia, que é o ISO, o tempo de exposição e a abertura. E eu agora vou passar a explicar o que é cada um destes parâmetros. Então, o ISO é a sensibilidade do sensor da câmara fotográfica. Vocês, se colocarem a câmera no modo manual, vocês podem selecionar vários ISOs. Por exemplo, ISO 100, ISO 200. O ISO é expresso nestes valores: 100, 200, 400, 1600, 3200 e por aí fora. Quanto maior for o valor de ISO que vocês utilizarem, mais luminosa vai ficar a fotografia. Se usarem um ISO baixo, a fotografia fica mais escura. A sensibilidade do sensor é mais baixa. Se usarem um ISO mais elevado, a fotografia vai ficar mais clara, mais luminosa. Portanto, vamos imaginar o seguinte cenário. Vocês estão no meio do campo, à noite, querem fotografar umas árvores, ok? Qual é o ISO que vocês vão selecionar na câmera? Portanto, se estão à noite, no meio do campo, querem fotografar as árvores, não podem selecionar um ISO 100, por exemplo. Tem que selecionar um ISO mais elevado para o sensor ter uma boa sensibilidade e conseguir captar a pouca luz que existe num ambiente escuro. Okay? Qual é o problema de selecionar um ISO mais elevado? O problema é que quanto maior for o valor de ISO, maior será o ruído presente na fotografia. Portanto, isto tem a ver com o ruído térmico, o ruído de Johnson, que eu não vou entrar aqui em pormenor, mas tenham em mente que quanto maior for o valor de ISO que utilizarem, mais ruidosa sairá a fotografia. O próximo parâmetro da fotografia é o tempo de exposição. O que é o tempo de exposição? Imaginem que a câmara fotográfica tem uma cortina. O tempo de exposição é desde que a cortina abre, ela começa a recolher partículas de luz, fotões, até a cortina fechar. Portanto, o tempo de exposição é o tempo que a cortina permanece aberta. É o tempo que o sensor está a recolher luz. Se usarem um valor curto, por exemplo, 0,001 segundo, a fotografia fica mais escura. Se usarem um valor mais elevado, por exemplo, 0,1 segundo ou 1 segundo de tempo de exposição, o sensor está mais tempo a receber luz e a fotografia fica mais clara, mais luminosa. Okay? E agora vocês podem dizer assim: então, se eu estou no meio do campo, quero fotografar uma árvore, é de noite, tenho que aumentar o ISO, né? Para o sensor ter uma boa sensibilidade. Mas se eu aumento o ISO, fico com ruído. Se calhar posso aumentar o tempo de exposição, ok? O sensor recebe mais luz e posso baixar o ISO e a fotografia fica menos ruidosa. Okay? Há aqui um trade-off. Faz sentido? Espero que sim. Okay? Qual é o problema de aumentar o tempo de exposição? Isto há sempre um problema. Há sempre um trade-off nestas coisas. Sempre um compromisso. Se vocês tiverem, imaginem que estão a fotografar as árvores, mas anda lá a Maria a correr lá pelo meio das árvores. O que é que acontece? Quanto maior for o tempo de exposição, se estiverem a fotografar um alvo em movimento, a probabilidade desse alvo ficar arrastado é bastante grande. Imaginem aqui as pás deste moinho de vento. Imaginem que estas pás estão-se a movimentar. Para as pás ficarem definidas, tem que ter um tempo de exposição curto.
Se aumentarem o tempo de exposição para meio segundo ou 2 segundos, vão ter um efeito de arrastamento, porque na fotografia, à medida que o sensor da câmara está a receber luz, no caso, se fotografarem em meio segundo, a pá vai estar aqui, vai receber luz desta posição, depois a pá já vai estar um bocadinho mais à frente, mais à frente, mais à frente, e cria este movimento de arrastamento. Portanto, se tiverem alvos em movimento, têm de ter cuidado com o tempo de exposição. Okay? Passando agora para o próximo parâmetro da fotografia, a abertura. A abertura é o último parâmetro daqui que eu quero abordar. A abertura basicamente é o seguinte: as lentes fotográficas têm um diafragma e esse diafragma pode estar mais fechado ou mais aberto, permite controlar a entrada de luz. Portanto, um diafragma mais aberto, entra mais luz, a fotografia fica mais luminosa. Normalmente, valores mais baixos, estes valores de abertura expressam-se desta forma: f1.8, f2.8, f4. Quanto menor for o valor, mais aberto está o diafragma, mais luz entra, mais luz o sensor recebe. Se o diafragma estiver mais fechado, por exemplo, f22, vai entrar menos luz. E agora vocês podem dizer o seguinte: então eu estou lá no meio do campo, quero fotografar as árvores e a Maria que anda lá a correr, eu não quero aumentar muito o ISO, para não ficar com uma foto muito ruidosa, também não quero aumentar muito o tempo de exposição, porque senão a Maria não fica definida na fotografia. Se calhar posso ver se a lente da câmara fotográfica, se o diafragma está fechado, e se estiver fechado posso tentá-lo abrir. Exatamente. E assim vão se calhar eliminar os problemas que eu vos expressei anteriormente. Qual é o problema de ter o diafragma mais aberto? É a profundidade de campo. A gente chama-lhe profundidade de campo. Um diafragma totalmente aberto tem menos profundidade de campo. O que é que eu quero dizer com profundidade de campo? Basicamente, não conseguem focar diversos alvos que estejam a diversas distâncias. Por exemplo, aqui nesta imagem temos aqui o cavalo e temos uma parede lá ao fundo. Se eu tiver o diafragma totalmente aberto, porque, por exemplo, a f2.8, eu só consigo fotografar o cavalo ou só consigo fotografar a parede. Contudo, se eu fechar o diafragma, à medida que vou fechando o diafragma, eu vou tendo maior profundidade de campo. E, portanto, já consigo focar diferentes alvos que estejam a diferentes distâncias da câmera. É só mudar aqui esta barra. Tenho aqui uma barra do zoom a chatear-me. Se calhar fica aqui embaixo. Ok, vou só aqui olhar para o chat. Ok. Sim, as estrelas não estão quietas. Eu já vou abordar isso a seguir. E dependendo do tempo de exposição que usarem, podem ficar com estrelas arrastadas. Pronto, estes são os 3 parâmetros básicos da fotografia. Eu tenho aqui uma tabela que os resume. Portanto, temos o ISO. ISO, os valores mais baixos, sensibilidade do sensor mais baixa, fotografias mais escuras. ISO mais altos, fotografias mais claras, mas mais ruidosas. Tempo de exposição, tempos mais curtos, alvos bem definidos, alvos que estejam em movimento. Tempos de exposições mais longos, alvos arrastados, ok? Alvos em movimento, claro. Aberturas pequenas, maior profundidade de campo. Aberturas maiores, menor profundidade de campo. Só mais um parâmetro que eu vos quero transmitir. As lentes fotográficas normalmente, se calhar até se forem ao vosso telemóvel, tem lá alguma inscrição, não sei. Mas as lentes fotográficas normalmente têm uma inscrição, por exemplo, 18-55mm. O que é que isto significa? É a distância focal da lente fotográfica. Esta lente aqui que estou a mostrar é uma lente zoom. Tanto vocês podem variar a distância focal entre 18 a 55. Se meterem a lente a 18mm, se calhar vão tirar uma fotografia como esta aqui, que eu estou aqui a assinalar com o rato. Ok? Mas se aumentarem para 55mm, se calhar vão tirar uma foto como esta, em que apanham menos campo, em que fazem um zoom na imagem. Eu só queria que tivessem esta noção, porque depois vai ser importante mais à frente. Olha, eu preciso da vossa ajuda. Eu tenho aqui uma barra, a chatear-me. Eu só quero saber se esta barra, quando ela aparece, tapa aqui a apresentação. Vocês estão a ver agora a apresentação com uma risca a preto no meio? Não aparece. Não. Ok, ainda bem. Assim fico descansado. Eu estava aqui com esta dúvida, depois ia ficar com esta dúvida até o resto da apresentação e me estar a chatear. Portanto, estes são os parâmetros básicos da fotografia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vou seguir. Mas se tiverem dúvidas, depois estejam à vontade. Vamos então falar dos princípios básicos da astronomia. Atenção que eu estou sempre... Isto é tudo os princípios básicos. Eu não vou aprofundar muito estes temas. É só para vocês ficarem com os conhecimentos básicos. E para
falar dos princípios básicos da astronomia que eu acho que são importantes para a astrofotografia, vamos utilizar uma aplicação que se chama Stellarium. Vocês, se calhar, já conhecem, se não conhecerem, eu vou aqui ao meu browser. Se vocês pesquisarem por Stellarium no Google, vocês vão encontrar este website. Este website permite-vos descarregar um software para as várias plataformas, para os vários sistemas operativos, que é este softwarezinho aqui, que eu espero que estejam a ver. Se não tiverem a ver, digam alguma coisa, que é um simulador do céu. Vocês podem meter a vossa localização, neste caso Lisboa, está em inglês, mas já há a versão em português. Podem meter a data e a hora. Vamos meter agora, vamos imaginar que vamos fazer a astrofotografia hoje à noite, quase às 22. Eu agora tenho esta barra do zoom aqui, tenho que puxar para aqui, parar aqui o tempo. Eu vou recuar assim uns meses atrás, que é para depois vos mostrar umas coisas. E com esta aplicação, com este software, podem ver como é o céu à noite. E podem simular como vão ficar as vossas fotografias. Podem ligar as linhas das constelações, os nomes, ver as figuras mitológicas. Podem, por exemplo, dizer assim, eu quero fotografar esta zona aqui, vou simular aqui com a minha câmara fotográfica, uma Canon 600D, aqui com uma lente 18mm, vocês vão apanhar esta imagem. Ou com um telescópio, se eu tivesse um telescópio, por exemplo, está aqui uma galáxia. Também dá para ver os objetos céu profundo, galáxias e nebulosas. Por exemplo, esta galáxia... Não é isto que quero, é aqui. Temos aqui uma galáxia muito conhecida. Vamos imaginar que eu vou fotografar com o telescópio, meto aqui o meu telescópio com uma determinada câmera. É isto que eu iria fotografar nesta galáxia. É um software que dá para fazer muita coisa. É gratuito, é distribuição aberta, vocês podem inclusive contribuir. Portanto, é muito fixe. Os astrónomos amadores usam, os astrofotógrafos usam, os astrónomos profissionais também. É um software que eu acho que é, sem dúvida, uma ótima ferramenta. O que é que eu vos quero explicar aqui neste software? Deixem-me desligar aqui os objetos céu profundos. Ok. Portanto, temos aqui algumas coordenadas geográficas. O que eu vos quero, sobretudo, transmitir princípios básicos da astronomia é que o céu não está estático à noite. Temos aqui a estrela polar. A estrela polar é a estrela dos navegadores, que indica o norte. Indicava o norte durante a navegação. E a estrela polar basicamente está praticamente alinhada com o eixo de rotação da Terra. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que esta estrelinha aqui, por exemplo, ao longo da noite, vai andar aqui à volta da estrela polar. E as constelações? Na verdade, este movimento das estrelas é um movimento aparente, porque, aliás, deixem-me acelerar aqui a passagem do tempo. Reparem, à medida que a noite vai avançando, há alguma dinâmica celeste. Esta estrelinha vai andar aqui à volta da estrela polar. Este movimento é um movimento aparente, porque na verdade é um movimento de rotação da Terra, ok? Tal e qual como vocês veem o Sol a nascer e a atravessar o céu e a pôr-se do outro lado, à noite este movimento continua, este movimento aparente do céu. E, portanto, as constelações, os objetos celestes não estão no mesmo sítio toda a noite. Imaginem que vocês... e tal, eu quero fotografar... Estamos aqui ao oeste é um dos objetos que se põe. Eu quero fotografar esta estrela às 22h30 da noite. Não se podem esquecer, por exemplo, que passado uma hora a estrela já está abaixo do horizonte, ok? Ou que se calhar uma hora vão nascer aqui objetos que vocês podem fotografar. Portanto, existe alguma dinâmica celeste. E é este é o conceito básico que eu vos quero transmitir. Voltando à apresentação. Não é isto. Ok, portanto, este software Stellarium, usem-no, é muito interessante. E depois já vamos voltar. Agora quero-vos também dizer o seguinte. Que objetos é que eu posso fotografar? Ok, já é fácil. Se calhar é mais claro que eu posso ir para o meio do campo à noite fotografar estrelas e constelações, mas se eu quiser fotografar galáxias, nebulosas, que objetos é que como é que eu sei onde é que estão esses objetos? Que objetos é que eu hei de pesquisar na internet para fotografar? Existe um catálogo, que é o catálogo de Messier, que foi este senhor que no século XIX, XVIII, agora já não me recordo bem, ele catalogou os objetos mais brilhantes que existem no céu. E, portanto, fez um catálogo. Neste momento, o catálogo contém 110 objetos, contém galáxias, contém enxames de estrelas, contém nebulosas, contém remanescentes de supernovas, os restos das explosões de supernovas, e são os objetos mais brilhantes. E vocês, então, podem consultar o catálogo de Messier e ver esses objetos. E esses objetos, se calhar, podem ser os vossos primeiros alvos na astrofotografia.
Eu vou-vos mostrar aqui alguns. Por exemplo, um muito conhecido é a nebulosa do Orionte, esta maternidade de estrelas, esta nuvem de gás e poeira cósmica onde nascem estrelas, fica situada na constelação de Orionte. Eu posso-vos mostrar isto aqui no Stelário, só para vocês terem uma ideia como é que seria no Stelário. Vocês podem usar a caixa de pesquisa, vão aqui, procurem Orion Nebula ou nebulosa do Orionte, e ele vai dizer onde é que ela está. Neste momento está abaixo do horizonte. Tenho que recuar aqui no tempo. E, portanto, está aqui a constelação do Orionte e se eu aproximar está aqui a nebulosa de Orionte. Portanto, este é o alvo se calhar mais fácil de fotografar, é se calhar a nebulosa mais bem observada, quer por astrónomos profissionais, quer por astrónomos amadores. É um ótimo alvo para começar a experimentar a astrofotografia. Outro alvo é o grande aglomerado de Hércules. É esta bola de estrelas, como ele gosta de chamar. É basicamente um aglomerado globular de estrelas, é uma bola de estrelas que pode conter mais de 500 mil ou mais de 1 milhão de estrelas. E está situado aqui na constelação de Hércules. Enquanto a nebulosa de Oriente é um objeto mais de inverno, este grande aglomerado de Hércules é um objeto mais de verão. E para finalizar, só vos dar mais um terceiro exemplo, é a galáxia de Andrómeda, fica situada na constelação de Andrómeda, é a galáxia se calhar mais bem conhecida aqui próximo da nossa Via Láctea e também é um alvo muito fácil de observar. Inclusive, esta galáxia, não sei se vocês sabem, é possível ver a olho nu. Se estiverem num céu realmente escuro, conseguem ver uma manchinha. Mas isso é outro assunto. Só ver aqui as perguntas, onde consigo sacar esse aptoide. Não encontro no Google Play. Olha, isso também não sei. Vou deixar para alguém responder. Portanto, tendo estes conceitos básicos da astrofotografia, estes conceitos muito básicos da fotografia e da astronomia eu quero principalmente que se lembrem que existe uma dinâmica celeste, podemos juntar os dois, a astronomia com a fotografia e fundir e dar aqui origem à astrofotografia. Como é que poderíamos começar então aqui na astrofotografia? Então, o ideal é começar com o equipamento básico. Qual é que é o equipamento básico? Uma câmara fotográfica, pode ser o vosso telemóvel, ou pode ser uma DSLR como esta, uma objetiva, como esta objetiva aqui, colocam na câmara, se for o vosso telemóvel já lá tem as lentes, e um tripé. O tripé é importante. Vocês vão à noite fotografar, vocês estiverem a agarrar a câmara ou o telemóvel, se tremerem das mãos, ou mesmo que não tremam, como estão a fazer tempos de exposições longos, a foto vai ficar toda tremida. Portanto, os tripés são importantes. Às vezes podem ser criativos. Eu já apoiei a minha câmara numa pedra e coisas assim. Tenho que ter cuidado para não riscar a câmara, etc. Mas isso é outro assunto. Então, e que parâmetros da fotografia é que eu vou utilizar neste primeiro teste? Bem, tenho que definir o ISO, metem a câmera em modo manual, tenho que definir o ISO, o tempo de exposição e a abertura. O que é que eu hei de utilizar? Aqui a verdade é uma questão de experimentar, não há assim nenhum parâmetro. Eu acho que isto aprende-se muito se a gente experimentar, não é preciso ir à procura do parâmetro certo, porque a gente, ao experimentar em tentativa e em erro, acaba por aprender se calhar um bocadinho mais e acaba por conhecer melhor o equipamento. Mas eu diria o seguinte, na câmara fotográfica, a gente está a fotografar à noite, se calhar não vou meter um ISO muito baixo, nem um ISO muito elevado, vou experimentar meter um ISO 400. Sensibilidade do sensor, ISO 400. Tempo de exposição, vou experimentar 1 segundo. Por que não? 1 segundo. E a abertura? A abertura se calhar abre a lente ao máximo. Porque se eu vou fotografar as estrelas, e as estrelas estão todas muito longe, vamos imaginar que as estrelas estão todas à mesma distância, eu não preciso de profundidade de campo. Então vamos abrir o diafragma ao máximo para entrar o máximo de luz possível. Então, ISO 400, tempo de exposição 1 segundo, o diafragma aberto ao máximo que for possível. Montamos lá o equipamento e experimentamos a fazer a primeira fotografia. E quando fazem a primeira fotografia, obtêm isto assim, não veem nada. pode acontecer, né? E não veem nada. Não é um problema, é só mudar os parâmetros da fotografia. Em vez, se calhar, de 1 segundo, vamos aumentar para 10 segundos. E se calhar o ISO 400 passamos para ISO 800. Aqui já consigo ver alguma coisa com estes parâmetros. Já se vê aqui umas estrelinhas e tal, mas a fotografia está muito escura. Se calhar não está com a luminosidade que eu gostaria. Então vamos, por exemplo, aumentar o ISO de 10 segundos para 25 segundos. Ok, aqui já se vê um bocadinho mais, já tem um bocadinho mais luz a foto, mas mesmo assim, eu na minha perspectiva acho que a foto devia ter mais luz. Vamos aumentar o tempo de exposição para 45 segundos. Olha, agora eu acho que já tem a foto já não está escura demais, nem está clara demais, já está com uma boa luminosidade. Contudo, as estrelas estão arrastadas. E porquê é que as estrelas estão arrastadas?
Alguém quer responder? Quer ligar o microfone ou dizer no chat? Um tempo de exposição demasiado grande. E porquê é que com um tempo de exposição demasiado grande as estrelas ficam assim? Elas estão-se a mexer, o céu move-se. Terra, entretanto, girou. Exatamente. Era só para ver se vocês tinham aprendido o que eu tinha falado anteriormente. Portanto, a Terra está a rodar sobre si própria, há este movimento aparente das estrelas e as estrelas ficaram arrastadas. Eu não quero as estrelas arrastadas, eu quero estrelas pontuais. O que é que eu tenho que fazer? Baixar estes 45 segundos, por exemplo, para 30 segundos. Mas eu quero que a foto tenha, se eu baixar de 45 para 30, a foto vai ficar um bocadinho mais escura. Então vou aumentar o ISO para o valor seguinte, de 800 para 1600, que é o que a minha câmera permite. E aqui então já tenho as estrelas pontuais, já tenho uma boa luz e já tenho a fotografia como eu queria fotografar. Portanto, aqui, já agora isto é a constelação de Orionte, a nebulosa de Orionte está aqui neste ponto. Okay. Isto é um tipo, pronto, isto é um exemplo de como pode ser uma sessão no campo. Também podemos tirar partido do rastro das estrelas, ok? E vou-vos mostrar agora o seguinte. Vocês, na verdade, podem fazer fotografias com tempo de exposições mais longos, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, e ficarem com rastros nas fotografias que a gente chama os Star Trails. Também são casos interessantes e dão fotografias muito giras. Ou também podem fazer várias fotografias de 30 segundos, várias fotografias seguidas, e juntar tudo num software e também dar os tal Star Trails. Vou-vos aqui exemplificar. Tenho aqui um vídeo, que basicamente mostra aqui eu a juntar várias fotografias de 30 segundos e a fazer estes Star Trails. E agora a fotografia final, ok? E reparem, isto também é um tipo de fotografia que se vê muito aí na internet e por aí fora. E acho que é uma fotografia muito interessante. Aqui a meio tem o equador celeste. Reparem que as estrelas fazem uma trajetória retilínea. Aqui já tem uma trajetória mais curvada nesta direção e aqui curvada na direção oposta, devido a estarmos a falar nesta parte ser o hemisfério norte celeste e aqui ser o hemisfério sul celeste, da esfera celeste, que eu não vou entrar em detalhe. E reparem, nestas fotografias também podemos ver a diferença de brilho das estrelas, ou a tonalidade das estrelas mais amarelas, estrelas mais azuladas. Esta estrela já agora aqui, que está aqui, é a estrela mais brilhante no céu, chama-se Sirius. Okay? Mas vamos prosseguir. Portanto, existe um software chamado Star Trails, que vocês podem utilizar para criar este tipo de efeitos. Hoje em dia já existem softwares mais modernos, eu é que já fiz isto há algum tempo, uso mais os softwares antigos. O Photoshop, se alguém usar, também permite fazer este tipo de coisas. Este tipo e muitas mais. Também podem fotografar satélites. Na verdade, depois do Sol se pôr e antes do Sol nascer, existem vários satélites no céu que refletem a luz do Sol, porque estão na posição favorável para tal. E aqui é uma longa exposição do reflexo de um satélite que é um irídio, que são satélites que já não existem ou estão em desuso. Basicamente, quando vem um satélite no céu, basicamente é um pontinho de luz que vai em trajetória retilínea. Neste caso, este irídio ia aumentando de brilho, chegou aqui a esta altura, aumentou muito brilho e depois voltou a diminuir. Também podem fotografar o rastro da Estação Espacial Internacional. Existem vários tipos de satélites que podem fotografar. É só pesquisarem, por exemplo, no YouTube. Para verem as previsões das passagens dos satélites, existe um website chamado Heavens Above. Vocês vão ao Heavens Above, podem ver a ISS, a passagem da Estação Espacial Internacional, ou a passagem de diversos satélites, ver a sua magnitude para fotografarem os satélites, caso isso seja do vosso interesse. Aqui está o esquema, basicamente, da reflexão da luz do Sol através de um satélite irídio com telecomunicações aqui na parte escura, na parte noturna do nosso planeta. Só vos mostrar aqui uns exemplos de astrofotografias. Este é um exemplo que eu fiz no Observatório do Lago Alqueva o ano passado, durante a chuva de estrela das Perseidas. Apanhei aqui uma Perseida. Na verdade, como é que eu faço isto? Eu deixo a câmera a fotografar o horizonte, fica sempre a tirar fotografias e em 300 ou 400 fotografias lá tenho a sorte de passar uma estrela cadente. Mas reparem, dá para fotografar aqui a Via Láctea, esta manchinha vermelha, estas manchinhas são nuvens de gás e poeira onde nascem estrelas, aqui temos o planeta Júpiter, aqui temos o planeta Saturno, dá para fazer este tipo de fotografia. Aqui uma fotografia um pouco diferente, em Messejana, ali ao pé da Aljustrel. Esta foi feita com o meu telemóvel, portanto reparem que tem muito mais ruído. Eu enquadrei com esta igreja, tinha aqui um amigo com uma lanterna azul a apontar para o céu e pronto, e resultou nesta fotografia, que é das poucas que fiz com o telemóvel. Dá para ver aqui um enxame de estrelas,
dá para ver aqui o planeta Júpiter, dá para ver algumas coisas. Agora só uma fotografia um pouco diferente, é na cidade de Évora, onde eu fotografei aqui o Templo de Diana, aqui com alguns planetas, Júpiter, Marte, Vênus e a Lua, aqui de certa forma alinhados. Vinha eu de uma noite de astronomia às 4 da manhã, ou às 5 e fui fotografar isto. Ok. Estas fotografias são com distâncias focais curtas, por exemplo, com esta lente 18-55mm. Mas existem várias distâncias focais e podemos ir para distâncias focais médias. Por exemplo, uma objetiva que vai entre os 75 e os 300mm de distância focal. E com lente com uma objetiva como esta já podem fazer um tipo de fotografia um pouco diferente, como por exemplo fotografar a Lua com mais detalhe, ou fotografar aqui as luas de Júpiter, em que aparece aqui o planeta e as luas galileanas. Atenção aqui a um detalhe. Quanto maior for a distância focal, mais zoom vão fazer, por assim dizer. Se fazem mais zoom, o que é que acontece? Têm que usar tempos de exposições mais curtos. Porque o movimento aparente das estrelas, ou dos planetas, ou da Lua, vai ser mais notório na fotografia. Eu, se calhar, com uma lente de 18mm consigo fotografar a Lua em 0,1 segundo, mas para a Lua ficar definida a 300mm, distância focal tenho que fotografar com 0,01 segundo de tempo de exposição. O tempo de exposição tem que ser mais curto. Ok? Esta noção eu também considero importante. Também podem fotografar com grandes distâncias focais, como por exemplo usar esta lente de 1000 ou 1200mm de distância focal, ou por exemplo usar um telescópio. Até porque estas lentes são caríssimas, são lentes muito caras. Enquanto esta lente se calhar custa, não sei, 5.000, 10.000. Se vocês souberem aí o valor, metam aí no chat. Um telescópio como este se calhar anda à volta dos 300 euros. Okay? E não é muito diferente fotografar com uma teleobjetiva como esta ou com um telescópio. Aqui o telescópio vai funcionar como a vossa objetiva. Enquanto que aqui tem a câmara fotográfica, que está suportada por um tripé, e a câmara está a suportar esta objetiva. Se vocês usarem esta, na verdade o tripé vai suportar esta objetiva. Aqui vai ser a mesma coisa. Vocês têm um tripé que está a segurar a vossa objetiva, que é o telescópio, e aqui vão colocar a câmara fotográfica. E na verdade com este tipo de telescópio acaba por ser muito idêntico. E aí já conseguem fazer fotografias com mais detalhe, por exemplo, da Lua. Neste caso fotografei com 1200mm de distância focal. Reparem no seguinte. 300mm de distância focal, tive a usar um tempo de exposição curto, 0,01 segundo, e usei um ISO 200. 1200mm de distância focal, tive que usar um tempo de exposição ainda mais curto, 0,001 segundo. Tem aqui um 0 a mais. Não posso usar um ISO 200, tenho que usar um ISO maior a aumentar a sensibilidade do sensor, ok? Para a fotografia ficar com uma boa luz. Portanto, isto da fotografia acaba por ser sempre um trade-off, um compromisso entre os melhores valores, conforme o cenário, conforme a situação que querem fotografar. Pronto. Agora, eu quero-vos perguntar se têm dúvidas. Eu vou aqui ao chat. Tempo de exposição mais longo. Devia ter uma componente prática. Pois devia, é verdade. Isto devia ter uma componente prática. Mas eu estou sempre disponível para irmos aí para o meio do campo fazer fotografia. É só me convidarem e eu ter tempo aí na agenda e a gente combina. Vou juntar vários camões e tirar tempo de exposição mais longo. Juntar vários camões e tirar 13. Um telescópio desses valores já se pode dizer que seja um valor aceitável para um telescópio, ou seja, para a astrofotografia? Então é assim, é uma pergunta que tem muito que se lhe diga. Este telescópio, para começar, para a astrofotografia, vai-vos permitir fotografar, por exemplo, a Lua, se calhar os planetas. Vai ser muito complicado fazer a astrofotografia de céu profundo. Céu profundo são galáxias nebulosas que precisam de tempos de exposições mais longos. Porque este telescópio não compensa o movimento de rotação da Terra. Que eu já vos vou mostrar, já vos vou falar um pouco mais à frente. É possível fazer, mas vai ser um pouco mais complicado. Mas mesmo que utilizem este telescópio numa montagem, num tripé que compensa o movimento de rotação da Terra e permita fazer tempos de exposições mais longos, este tipo de telescópio, que se calhar dá à volta dos 300 euros, tem problemas, tem defeitos. Há aberrações na fotografia, como se chama o coma, em que as estrelas no canto da imagem parecem vírgulas em vez de parecerem pontos. Tem alguns defeitos estéticos que alguns astrofotógrafos não gostam. Outros não se estão tanto a importar, então o telescópio serve perfeitamente. Mas os astrofotógrafos, os que são muito minuciosos e gostam de fotografias muito limpas e muito bonitinhas, sem aberrações, gostam muito de utilizar telescópios apocromáticos, refratores apocromáticos. São telescópios são pequeninos,
são compostos essencialmente por lentes, mas são telescópios muito caros. E aí já falamos de telescópios que rondam se calhar 800, 1000, 1200, há para todas as gamas. Uma vantagem que eu terei ela mais adequada. Ok. Não se esqueça de falar do back focus neste lugar. É verdade. É muito bem lembrado, Walter. Muito obrigado. Estes telescópios também têm um problema. Estes telescópios não estão aptos para utilizar uma câmera e para fazer astrofotografia. É muito provável vocês comprarem um telescópio como este. Já agora, este é um telescópio do tipo Dobsoniano. Eu vou-vos partilhar o link que tem estes slides e, na verdade, tem um manual sobre astronomia e vocês lá vão poder explorar o manual e tem estas coisas todas explicadas lá no manual. Não é um manual da astrofotografia, mas é da astronomia em geral. Este é um telescópio Dobsoniano. Estes telescópios, normalmente, vocês metem aqui a câmera e pode não ter foco para a vossa câmera. Vocês podem não conseguir focar. Depende da marca e do modelo. Ok, eu vejo que o Pedro tem uma dúvida. Podes expor a tua dúvida. Eu queria dar o meu contributo. Eu tenho um telescópio desses, é um Dobsoniano também, e consegui já, com o meu telemóvel, fotografar a nebulosa de Oriente, mas é muito difícil por causa dos problemas todos que disseste agora. Mais do que isso, eu só consigo fotografar a Lua e alguns planetas. Pronto, é isso. Tudo o que seja fora do sistema solar fica muito difícil mesmo, realmente. É mesmo por causa dos tempos de exposição, que depois vou abordar mais à Certo. frente. Mas existem umas plataformas equatoriais onde se pode meter estes Dobsonianos em cima e aí vai permitir fazer tempos de exposições mais longos. Atenção que quando eu disse que não têm foco nas vossas câmaras, estou sobretudo a falar de câmaras dedicadas ou DSLRs. Se vocês usarem o vosso telemóvel e encostarem ali ao ocular, os telescópios normalmente usam-se com oculares, aí vão conseguir focar. Porque é um tipo de fotografia diferente, é a fotografia afocal ou por projeção, e aí vão conseguir fotografar. Mas depois aí tem outros defeitos. Também existe sempre aqui compromissos. Olha, vou avançar. Se não houver mais dúvidas, também se depois houver, também podem colocar também no final. E vou entrar no capítulo do planeamento e preparação daqui da sessão de astronomia. Eu prefiro deixar este capítulo para depois, porque eu já considero que este planeamento e preparação, se calhar, deve ser feito quando já aprendemos os conceitos básicos da fotografia e da astrofotografia. Porque até lá até aprendemos os conceitos básicos, é ir para a rua e experimentar. Mesmo que o céu esteja nublado, não faz mal, é ir e experimentar. Depois, se calhar, começamos a querer fotografias de melhor qualidade e então temos de ter cuidado com o planeamento e com a preparação. E a primeira coisa a ter em conta é o local de observação. Existem diversos locais de observação. Eu aqui falo em termos de poluição luminosa. Eu aqui tenho duas fotografias que mostram a mesma região do céu, a constelação de Oriente. Esta foi tirada num local com alguma poluição luminosa, na minha aldeia em Leiria. Esta foi tirada no observatório do Lago Alqueva, numa região Dark Sky, em que não existe praticamente poluição luminosa nenhuma. Quer dizer, existe alguma, mas é muito pouca. E podem ver a diferença abismal de estrelas. Aliás, se vocês estiverem aqui em Lisboa, vocês olham para o céu e não veem quase estrelas nenhumas. Portanto, o local de observação é importante. Portanto, poluição luminosa. Locais citadinos vêem-se poucas estrelas, locais suburbanos vêem-se mais algumas, locais rurais são ótimos, mas os melhores são as dark sky, as zonas dark sky, as zonas de céu escuro. Para vocês saberem que locais é que devem ir. Existe um website que é o Light Pollution Map. Vocês pesquisam por Light Pollution Map no Google Maps e no Google, e vão encontrar um website que tem uma espécie de um Google Maps em que aparece aqui a poluição luminosa. E vocês, quanto mais escuro tiver aqui a zona, menos poluição luminosa tem essa região. Reparem aqui na costa de Portugal, a costa de Portugal e Lisboa e Porto, esta zona está cheia de poluição luminosa. São zonas que queremos evitar. Mas para quem está a começar, podem ir para o meio da cidade experimentar. É desafiarem-se. O principal é desafiar. O Alentejo é muito bom em termos de astrofotografia. E aqui para o norte, e aqui também há zonas muito boas. Outra coisa a ter em conta é a libertação de calor. Durante o dia, as casas, as árvores, os muros recebem radiação solar e armazenam calor. À noite a temperatura arrefece e essas casas, esses edifícios acabam por libertar calor. Imaginem que vocês querem fotografar a Lua, mas aqui pelo meio tem uma casa que está a libertar calor. Isso não vai ser benéfico para a vossa fotografia. Vai acontecer algo como podem ver aqui neste vídeo, em que vocês vão observar a Lua ou vão fazer uma fotografia e a imagem vai estar a ondular. Tal e qual como vocês no verão vão conduzir um carro
e vem lá o alcatrão ao fundo assim a ondular devido à convecção, devido à libertação de calor, acontece o mesmo com os astros que vamos fotografar. Não é muito problemático para objetos de céu profundo, é mais problemático para a Lua, para planetas e para outros objetos. Mas eu prefiro ir sempre para sítios em campo aberto. Claro que não é uma limitação, podem fotografar com casas se não tiverem outra hipótese. Outra coisa é as condições de observação da vossa noite. Quer em termos climatéricos, meteorológicos, quer outra coisa que vou aqui falar. Reparem neste vídeo. Estão a ver aqui, este vídeo dá para reparar aqui numa neblina que está aqui a passar aqui neste local de observação. Vou meter para trás. Portanto, existe aqui esta neblina. Deixem-vos dizer que eu chego lá a este local de observação e olho para o céu e o céu está completamente limpo, aos meus olhos. Mas a verdade é que uma câmara fotográfica consegue captar estas neblinas que eu não consegui ver com os nossos olhos. Portanto, é muito importante ver as condições meteorológicas. E eu utilizo 2 websites, ou 3 ou 4. Um muito utilizado é o Clear Outside, muito utilizado por astrónomos amadores. É muito bom, dá para ver a previsão de nuvens altas, médias, baixas, umidades e por aí fora. Eu adoro este website. Vocês metem a vossa localização e podem ver. E depois uso outros websites, como o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Windguru, por exemplo, funciona muito bem em alguns sítios. Em Évora funcionava muito bem, nem percebo porquê, porque isto é um website para a malta do surf. Eu, quando vou surfar, venho aqui ver as ondas, mas em Évora, que não há mar, nem nada, nem há praia, funcionava muito bem. Mas existem outros websites como o Meteo Blue, acho que sim. Existem outros websites. Meteo Blue. É, né? Ok. É bem. Existem outros websites que vocês podem explorar. Também devem ver as previsões de satélite. Podem ir ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera ou ao SAT24 e verem as previsões de satélite para verem se existe alguma massa de nuvens a vir na vossa direção. Vou voltar aqui ao vídeo e agora vou-vos meter à prova. Reparem como o céu, à medida que o tempo vai passando, neste time-lapse vai escurecendo. E o sol já se tinha posto no horizonte há muito tempo. Isto aqui não é o sol, hein? Isto é alaranjado, é poluição luminosa aqui neste local, é ali luz de alguma cidade aqui próximo. Reparem como o céu está mais claro e começou a ficar mais escuro. Se fica mais escuro é melhor para a astrofotografia. Porquê é que o céu ficou mais escuro? Alguém quer mandar algum palpite? Porque o sol pôs. Poderia ser, mas neste momento o sol já se tinha posto há muito tempo. O sol aqui não entra. Não é a resposta certa. A mim pareceu-me Poderia ser. que deixaram de passar nuvens e ficou mais claro, mais escuro, aliás. É interessante, mas as nuvens elas continuam a passar, só como fica mais escuro, elas deixam de ser tão visíveis. Parecia. Olha, já agora esta estrela é a estrela Sirius, a mais brilhante do céu que tinha falado. Vá, mais palpites? Terá a ver com a diminuição da temperatura ao longo da madrugada? Não. Não. Também é um bom palpite, mas não. Como o tempo de exposição aumenta, a câmara, em relação às estrelas mais brilhantes, vê o céu atrás mais escuro? Poderia ter alterado o tempo de exposição e realmente isto acontecer. Mas não, os parâmetros foram sempre os mesmos. Está ali alguém que disse a Lua. Exatamente, a Lua. O que é que terá acontecido à Lua? Alguém apagou a Lua com o comando? Alguém me quer dizer o que é que acha que pode ter acontecido à Lua para o céu ficar mais escuro? Podia ser um eclipse lunar, mas não foi. Não foi um eclipse lunar. A Lua pôs, exatamente. Portanto, no início, quando eu comecei a fazer o time-lapse, a Lua estava acima do horizonte. E o que aconteceu foi que estava quarto crescente, se não me engano. E o que aconteceu foi a Lua começou a baixar e pôs-se no horizonte e desapareceu. E a Lua acaba por ser um inimigo do astrofotógrafo. A não ser que o astrofotógrafo queira fotografar a Lua. Ou o astrónomo, quando o astrónomo quer observar a Lua, é ótimo, a Lua lá está. Mas os astrónomos e os astrofotógrafos nunca querem fotografar a Lua, nem ver a Lua. Querem ver outras coisas. Então a Lua é sempre uma chatice. A Lua é um autêntico candeeiro no céu. E, portanto, é importante fazer a astrofotografia
ou astronomia, observar com o telescópio nos períodos em que a Lua está abaixo do horizonte, ou que estamos numa fase de Lua nova, para ter o céu o mais escuro possível e termos contraste. Outra coisa importante a ter em conta é que também depois do sol se pôr, a noite não vem logo, não é logo o período noturno. Existem 3 crepúsculos, ou lusco-fuscos, como se queiram chamar. Temos o crepúsculo civil, o crepúsculo náutico e o crepúsculo astronómico. Cada crepúsculo destes demora, se calhar, bem, a Terra dá uma roda 15 graus por hora, se calhar demora meia hora. Portanto, até ser de noite temos de esperar cerca de hora e meia, ok? E só depois é que vem o período noturno e só depois é que realmente o céu está o mais escuro possível. Para verem a que horas é que temos o céu o mais escuro possível, podem, por exemplo, ir a este site, o timeanddate.com, em que tem aqui este gráfico, em que aqui azul mais claro é o período diurno, depois aqui é o primeiro crepúsculo, o segundo crepúsculo e o terceiro crepúsculo, e aqui começa o período noturno. Portanto, o sol pôs-se às 18h21, depois às 18h48 acabou este crepúsculo e na verdade o período noturno só começou às 19h49. Se forem fotografar objetos de céu profundo, galáxias nebulosas, isto é muito importante, na minha perspectiva. Só ver, e pronto, e aqui termina este capítulo da preparação e das condições. Vou só ver aqui o chat. Olha, eu não tenho visto se alguém tem metido o dedo no ar, espero que não esteja aqui a saltar a ninguém. Exatamente, o Walter dá aqui a complementar a informação. Muito obrigado, Walter. Estejam à vontade para também dizerem coisas que sabem sobre o assunto, que eu também quero aprender, né? Aqui com vocês. Tiago, podes expor o teu comentário, a tua dúvida? Tiago, se quiseres, eu estou a ver a tua mão no ar, se quiseres falar, estás à vontade. Talvez seja só um lapso. Só quis dizer olá, de certeza. Ok. Um olá para ti também. Pronto. Mas nesse período utilizo para focar o plate de solve. Ok. Por acaso há aqui uma coisa que eu não falei e que às vezes penso no assunto. É preciso focar a câmara antes de fazer a astrofotografia. E eu não expliquei este passinho aqui. É um detalhe técnico. Eu normalmente o que eu faço é aponto a câmara para uma estrela muito brilhante ou para uma luz que esteja muito distante, ligo o Live View no meu caso da câmara DSLR, é ver a imagem no LCD, faço zoom na estrela e depois foco a estrela. É importante focar antes de fazer a astrofotografia. Mas pronto, eu saltei esse passo à frente porque não posso falar aqui de tudo mais alto. E mencionar que o focar da forma que explicaste é colocar a estrela com o mínimo tamanho possível. Também é verdade. Se vocês aumentarem muito o ISO e o tempo de exposição, vão ficar ali com uma batata. E nós queremos a estrela o mais pequeno possível, se calhar com as condições de luminosidade mais baixas ali na fotografia, no LCD, como por onde estiverem a observar, para a estrela ser o mais pontual possível. Depois existem técnicas ainda mais avançadas, como usar máscaras Batinov e coisas do género, mas que eu não vou entrar aqui em detalhe. Vou então passar para a astrofotografia de objetos de céu profundo. Objetos de céu profundo, galáxias, nebulosas, por aí fora. Também já estamos quase a totalizar uma hora. Portanto, objetos de céu profundo. Vamos imaginar que eu quero fotografar a nebulosa de Orion, que eu já vos mostrei anteriormente no Stellarium. Esta nebulosa aqui. Que equipamento é que eu preciso de utilizar? Basicamente, um tripé, uma câmara fotográfica e uma objetiva. Okay? Se calhar aqui não uso uma objetiva de curta distância focal, 18-55, mas uso uma de distância focal média, 75-300. Mas também podia fotografar com esta. Na verdade, esta fotografia, que é de uma fotografia com 14 mm de distância focal, está ali a nebulosa de Orion, é aquele pontinho ali. Também é uma astrofotografia, que é perfeitamente válido. Mas eu quero fotografá-la com mais detalhe, portanto vou usar esta objetiva. Eu meto esta objetiva na câmara, foco, que é uma coisa que eu não falei aqui, e depois tento apontar a câmara com a objetiva para a zona que eu quero fotografar. E isto é um bocado de tentativa em erro, vou tentando apontar para lá, posso usar um laser, existem várias técnicas, mas pronto, aponto para lá. E aqui está a nebulosa de Orion, a 75 mm de distância focal. Vejam bem que a 75 mm de distância focal, eu tenho que usar o ISO mais elevado, estou a usar a sensibilidade do sensor mais elevada, e só consigo fazer 5 segundos de tempo de exposição, porque se fizer 6 ou 7 já fico com arrastamento. Mas eu quero fotografar é a 300 mm. Portanto, aumento o zoom na lente, na objetiva,
E aqui tenho a minha nebulosa de Orion, a 300 milímetros. Já consigo ver um bocadinho mais do que via na fotografia anterior. Reparem que eu tive de baixar o tempo de exposição de 5 segundos para 2 segundos. E esta é a primeira fotografia, a primeira astrofotografia que eu fiz de céu profundo. Ok, é um bocadinho escura, podem se calhar ir ao computador, aumentar ali o brilho e tal, e ficam com a foto assim. E acreditem, isto não está nada de jeito, mas quando fazem isto pela primeira vez, se forem como eu, ficam muito contentes, ficam deliciados, metem a fotografia no fundo do vosso ecrã, no fundo do ecrã do computador, mas depois fica lá só mais ou menos uma semana, porque depois começam a olhar para isto e começam a pensar, é só ruído por todo lado, também não vejo assim grande coisa, nem sei bem o que é aquilo, se calhar se fosse num dia de nevoeiro conseguia fazer a mesma coisa com uma lanterna ou assim, e começam-se a questionar como é que eu posso fazer uma fotografia melhor. E acreditem, com o mesmo equipamento, vocês conseguem fazer uma fotografia melhor. Conseguem passar de uma fotografia como esta para algo como isto, que é um bocadinho melhor, ok? Não é aquelas fotografias espetaculares da NASA ou dos astrofotógrafos, mas é melhor. E acho que é importante ter estes conhecimentos. Como é que se faz isto com o mesmo equipamento? É através de um processo de fotografia que chamamos o stacking, a integração de fotos, onde eu não vou só tirar uma fotografia da minha nebulosa de Orion, mas vou tirar vários tipos de fotografias. Vou tirar as chamadas light frames, em que aponto... Aliás, vou tirar as light frames, vou tirar as dark frames, as bias e as flats. E agora vou explicar o que é cada uma destas fotografias e como as podem tirar. As light frames basicamente são as fotografias da nebulosa, neste caso da nebulosa que querem fotografar. Só que em vez de vocês tirarem só uma fotografia, vocês tirem o máximo de fotografias que conseguirem. 10, 50, 100 fotografias. Também com tempos de exposições de 2 segundos, se fizerem 100 fotografias, dá 200 segundos. 200 segundos é muito rápido de fazer este tipo de fotografia. Portanto, fazem várias fotografias destas, várias light frames. Depois têm que fazer as darks. As darks, vocês tapam a câmara, tapam a objetiva e fazem fotografias. E vocês dizem assim, então eu vou fazer fotografia com a câmara tapada. Vou apanhar o quê? Vou apanhar o ruído térmico, ok? Estão a ver aqui na fotografia este ruído todo. Eu vou fazer estas fotografias para apanhar este ruído térmico, para depois extrair o ruído desta light frame, ok? Estas darks são importantes fazerem com o mesmo ISO e com o mesmo tempo de exposição, ok? E logo a seguir a fazerem as light frames. Porque este ruído térmico tem a ver com a temperatura da câmara, que está relacionada com o tempo de exposição e com os ISOs. Eu não vou aqui entrar em detalhe, mas é importante fazerem com os mesmos parâmetros. Portanto, fazem 20, por exemplo, fazem 100 fotografias de 100 lights, fazem 20 dark frames. Ok? Eu vou já aqui responder, vejo ali uma pessoa com a mão no ar, vou só acabar aqui estes frames e depois já dou a palavra. A seguir fazem as bias frames. As bias mantêm a câmara tapada, mantêm o mesmo ISO, mas baixam o tempo de exposição para o mínimo. Isto vai captar o ruído de leitura do sensor, que é um outro tipo de ruído, que é para depois extrair o ruído das nossas fotografias. E por fim, fazem as flat frames, em que basicamente destapam a câmara, metem, por exemplo, uma t-shirt, com uma t-shirt branca, com uma lanterna à frente, ou metem, por exemplo, a câmara no ecrã do computador, mas com o ecrã todo branco. Para quê? Para captar os desvios das óticas, a vintagem, que é este escurecimento da periferia da imagem, partículas de pós que estão aqui expressas por estes pequenos donuts, que é para depois corrigirem as vossas imagens em termos de defeitos ópticos. Aqui os parâmetros a utilizar é, se calhar, o ISO o mais baixo possível, pelo menos é o que eu uso para ter o menor ruído possível, e o tempo de exposição, vou adequar o tempo de exposição, que a foto não fique muito escura, nem fique muito clara. O ideal, se tiverem acesso ao histograma da câmara, como este histograma que vem aqui, é o pico do histograma estar centrado com o eixo horizontal, ok? Portanto, têm que fazer todas estas fotografias. Alguém tem alguma dúvida? Vi aí uma mão no ar. Se quiserem falar. Eu ia perguntar se para os dark frames podemos tapar a câmera com qualquer coisa, certo? Sim, pode ser qualquer coisa que evite ao máximo a entrada de luz na câmara. Por exemplo, às vezes a gente mete a tampa na objetiva, mas entra luz pelo viewfinder, pelo óculo da câmara. Você tem que garantir que não entra luz para dentro da câmara. Eu, por exemplo, eu tapo a objetiva e ainda meto um pano preto à volta da câmara para ter a certeza, ou tapo lá algumas entradas de luz que eu conheço para garantir que não entre luz nenhuma para dentro da câmara. Isso é que é o mais importante.
Só ver aqui as perguntas no chat. Ok, formação complementar. Ok. Para cada astrofotografia teremos que fazer darks, flats e bias? Depende. Eu já fiz muita astrofotografia sem flats. Já fiz sem bias. Depende do rigor que vocês queiram. Se fizerem tudo, obviamente que a qualidade sai melhor. Há depois quem faça ainda os dark flats. Há quem ainda vá mais em detalhe. Mas depende de se vocês têm tempo, se não têm tempo, se querem, depende do alvo que vão fotografar. É algo um pouco variável. Mas o princípio básico é este. Isso é para usar no Photoshop? Sim, dá para usar no Photoshop. Mas eu vou-vos mostrar aqui um software, que é agora o que eu ia vos mostrar, que é o Deep Sky Stacker. Este é, sem dúvida, se calhar o primeiro software utilizado pelo astrofotógrafo, é o Deep Sky Stacker. É gratuito. Tem algo, vocês podem ir ao website. Tem algo, aliás, eu vou lá ao website para vos mostrar. Deep Sky Stacker. Se vocês forem aqui, até podem meter em português. Tem aqui algumas dicas. O que é os darks, os bias, os flats. Podem fazer downloads. É sem dúvida o primeiro software que os astrofotógrafos utilizam. Depois alguns passam para o PixInsight ou para outros softwares, mas aconselho-vos a começar por este. Depois vocês fazem então as lights, as darks, as bias e as flats, metem tudo aqui no software, ele processa aquilo tudo magicamente e sai uma fotografia como esta. Reparem, com o mesmo equipamento, sem terem que gastar dinheiro, vocês passam de uma fotografia como esta para algo como isto. E reparem já agora, esta fotografia eram 68 light frames, 24 dark e 20 bias. Nem fiz flats na altura. Eu sou muito preguiçoso. É basicamente isso. E ficou com uma fotografia. E ficou com uma nova fotografia para meter no fundo de ecrã do vosso computador. E esta já não fica só uma semana, fica lá se calhar um mês ou assim. Mas depois, passado um mês, vocês começam a olhar para a fotografia, começam a pensar, não é bem isto que eu vejo aí a malta da fotografia a fazer, vejo a fazer outras coisas. E vocês podem passar daquela fotografia para uma fotografia como esta, que se calhar é mais interessante. Mas aqui já vão ter que gastar dinheiro, infelizmente. É a desvantagem. Ou se calhar arranjem uma artimanha qualquer, que eu também vou mostrar. Como é que eu passo uma fotografia desta para uma como esta? Aqui utilizo um tripé que faz a compensação do movimento de rotação da Terra. E, portanto, em vez de fazer tempos de exposições de 2 segundos, já consigo fazer tempos de exposição de 5 segundos, 1 minuto, ou, na verdade, 300 segundos. Okay? Portanto, estes tripés são tripés robóticos, estão a compensar o movimento de rotação da Terra, estão a compensar o movimento aparente dos astros no céu e, portanto, permite fazer tempos de exposições maiores. Existem estas versões mais pequenas para equipamentos mais leves, ou existem estes tripés, estas montagens mais robustas para telescópios ou equipamentos mais pesados. Este se calhar custa 400 euros para uma câmara fotográfica, ou 300 e pouco. Este já custa se calhar 1200. Portanto, depois os preços também escalam nestas coisas. Ok? Contudo, também, olha, deixem-vos dizer, também podem fazer aqui uma artimanha manual, uma chamada Burn Door Tracker. Vocês pesquisam por isto no Google e fazem uma artimanha como esta. Pegam em 2 bocados de madeira, uma dobradiça, metem aqui um parafuso roscado, metem a câmara, estão ali a dar ao dedo, estão a ver? E conseguem também compensar o movimento de rotação da Terra. É um pouco mais complicado, mas funciona. Se tiverem, com licença, se tiverem jeito para a eletrónica, podem fazer assim uma artimanha como eu fiz, metem aqui um motor, aqui com Arduino e uns fios, tudo mal amanhado, mas funcionou. Este buscador é para alinhar isto com a estrela polar, com a rotação da Terra, e metem aqui a vossa câmara e já conseguem, então, simular, ter um tripé destes por um preço muito, muito inferior e, se calhar, fazer umas astrofotografias mais económicas. Portanto, estes tripés normalmente estão alinhados com a estrela polar, com a rotação da Terra e vão acompanhando aqui o alvo no seu movimento aparente pelo céu. E portanto, assim podem passar de uma astrofotografia como esta, que tem um tempo de exposição de 2 segundos, um ISO 6400, ISOs elevados, muito ruído, e podem então baixar o ISO para 400, menos ruído, e o tempo de exposição podem aumentar para 300 segundos. E reparem numa coisa, eu aqui nem fiz aquele processo do stacking, nem fiz bias, nem flats, nem darks.
E aqui isto é uma fotografia única, de 300 segundos de tempo de exposição. 300 segundos são 10 minutos, não é? 5, são 5 minutos. 5 minutos. Aí é a minha matemática. Mas se vocês fizerem as darks, as baias, isso, ainda conseguem recolher mais informação e ficar com uma fotografia mais bonita. É que pronto, como já vos disse, às vezes sou um bocadinho preguiçoso nestas coisas. Outro pormenor, vocês podem me questionar, então mas porquê é que esta fotografia está azulada e esta está avermelhada? Também é uma boa pergunta. As câmaras fotográficas, elas tentam representar o que os nossos olhos veem na realidade. E os nossos olhos são pouco sensíveis à luz vermelha. Mas as câmaras fotográficas, elas são muito sensíveis numa vasta gama de comprimentos de onda, incluindo os vermelhos, ok? Então as câmaras fotográficas, no seu interior, têm um filtro que corta alguma da luz vermelha, porque quando fazemos fotografia durante o dia, nós queremos que a fotografia represente aquilo que a gente vê. O problema é que alguns objetos de céu profundo, como as nebulosas de emissão, emitem muito nesta tonalidade vermelha. E se a gente não tirar estes filtros das nossas câmaras, dos smartphones, das câmaras DSLR, mirrorless, as fotos vão ficar azuladas, como esta. Contudo, se tirarmos este filtro, como eu fiz no caso da minha câmara, desmontei-a, tirei o filtro, já vão fazer uma fotografia como esta, o que é totalmente diferente. Reparem que enquanto aqui tenho uma fotografia toda azul, da nebulosa do Altair, aqui tenho uma fotografia onde vejo as componentes avermelhadas, muito mais rica em informação. Okay? Já agora a nebulosa do Altair é o final de vida de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Para tirarem o filtro da vossa câmara, ou se aventuram, ou têm ali uns... Ou se aventuram e conseguem e vão desmontando a câmara com cuidado, vendo algum tutorial no YouTube, ou podem mandar a câmara para alguma empresa, que também existem algumas empresas que o fazem. Okay? Isto não interessa. Só vos mostrar alguns exemplos da astrofotografia. Portanto, esta é a galáxia do Remoinho, é uma galáxia muito conhecida e muito fácil de fotografar. A galáxia principal é esta galáxia espiral. Aqui temos uma galáxia satélite, uma galáxia que está ligada gravitacionalmente a esta, elas orbitam-se mutuamente. Na verdade, esta zona de interação entre as duas galáxias é uma zona rica em formação estelar. Esta é uma galáxia muito bonita, que dá para ver de frente. Está visível agora no céu. Se forem fazer observações, está ali na Ursa Maior, é muito interessante. Esta é uma nebulosa, é a nebulosa Delix, ou chamado Olho de Deus. Na verdade, se viram a série Cosmos, a mais recente, Cosmos do Neil deGrasse Tyson, o genérico aparece lá a nebulosa do Delix, com um olho aqui pelo meio, é basicamente a nebulosa Delix. Está na constelação do Aquário, é o final de vida de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Nós conseguimos fotografar essa estrela, na verdade, ela libertou algumas camadas gasosas no espaço circundante, são estas aqui, e depois contraiu, e dá origem a esta estrelinha muito pequenina aqui no centro, que é uma anã branca. Okay? Eu não vou entrar em detalhe, em pormenor, que é para não vos fazer perder mais tempo, mas depois no final tenho todo o tempo para esclarecer as vossas dúvidas, ou falar destas coisas. E aqui mostrar-vos uma astrofotografia um pouco diferente, em que eu tenho aqui a constelação de Andrómeda, e aqui tenho a galáxia de Andrómeda. Esta não fiz com um telescópio, fiz com uma objetiva, se calhar com uma objetiva de 125 milímetros, acho que já não lembro. Tenho aqui a galáxia de Andrómeda, tenho aqui a galáxia do Triângulo. E tenho aqui o telhado da casa do Carlos Neves, que eu já ouvi alguns aqui nesta palestra. Portanto, é um amigo astrónomo ali de Cruz. A gente às vezes, eu ia às vezes para lá fotografar. Também é um tipo de astrofotografia, é para vos mostrar algo diferente. Não é preciso fotografar as coisas em detalhe. Eu considero isto também uma astrofotografia de céu profundo. Tenho aqui a galáxia de Andrómeda e do Triângulo, mas vê-se numa área maior. Muito rápido, para terminar. As fotografias não é só tirá-las e está feito. Normalmente tem que se fazer pós-processamento. Pós-processamento, por exemplo, podem ir ao Photoshop ou um software gratuito, metem lá a vossa fotografia e vão manipular os valores. E vocês podem vir agora dizer-me assim: mas isso estás a falsificar a fotografia e não sei o que mais. Mas na verdade não é nada disso que acontece. Quando vocês tiram uma fotografia com o vosso telemóvel, aqueles bits de informação são todos manipulados para ter um determinado contraste, um determinado brilho, uma determinada coloração, e são manipulados pelas especificações do fabricante. E quando eu pego numa fotografia e vou ao Photoshop alterar a luminosidade, o contraste e por aí fora, em vez de eu estar a aceitar o que o fabricante quer, estou eu a fazer a minha manipulação para ver aquilo que eu quero. Portanto, eu acho que não há problema nenhum, porque às vezes
há aquela malta muito teórica e fundamental que acha que isto pode ser uma adulteração. Mas se acharem isso, estão no vosso livro, vocês são livres de pensar o que quiserem. Isto é só apenas a minha opinião, ok? Portanto, por exemplo, vão ao Photoshop, isto é uma fotografia que eu tirei de paisagem, tinha ali, já vos mostrei no início, tinha ali uma estrela cadente. O que é que eu fiz no Photoshop? Alterei aqui a temperatura e a coloração para ter as cores mais reais possíveis. Alterei aqui o tempo de exposição, aliás, a exposição da fotografia, o contraste, as sombras, os brancos, para ter uma fotografia mais luminosa. Removi aqui algumas aberrações esféricas, algumas distorções que a objetiva cria. Reparem, a fotografia fica mais plana. E pronto, e foi só isso. Isto é se calhar o pós-processamento básico. O pós-processamento dava todo ele uma palestra de 1, 2, 10 horas. Né? Isto é um pós-processamento que pode ser, se calhar a componente ainda precisa ser mais trabalhada quando se faz a astrofotografia. Eu pessoalmente não sei muito de pós-processamento porque dá muito trabalho saber sobre estas coisas. Técnicas avançadas não vos vou explicar, só vou acabar. Deixa eu só ver aqui o que é que dizem no chat. Ok, acho que não é nenhuma dúvida. Parece ali uma dúvida. O filtro é físico, a opção não pode ser removido. Aparecem estrelas na zona do telhado do Carlos. Isto porquê? Muito simples. Porque à medida que eu fui fotografando, eu tive de ir ajustando a câmara. E se a câmara estava a apontar para cima, à medida que a Terra vai rodando, e eu tinha a câmara centrada aqui com a estrela Miracle, como a Terra está a rodar, a estrela foi baixando e foi-se aproximando do telhado do Carlos. Okay? E eu anteriormente não estava a apanhar o telhado do Carlos e depois posteriormente já apanhava aqui um bocado do telhado do Carlos. E eu fiz aquele processo de integração de imagens. E quando eu somo as imagens todas, o telhado vai ficar aqui somado ao pano de fundo. E basicamente é por isso que tenho aqui estrelas aqui nesta zona. Eu podia ter cortado isto. Normalmente um astrofotógrafo vai cortar esta parte e não aparece o telhado dele. Ou faz aqui uma máscara para remover o telhado. Mas eu achei piada deixar aqui o telhado dele. Pronto. Avançando. Vai ser a última coisa que vos vou dizer. Já estou a me estender no tempo. A astrofotografia planetária, ou da Lua, ou do Sol, como é que se faz? Pode-se usar, normalmente usa-se grandes distâncias focais, telescópios, objetivas grandes, ok? E o que é que se faz? Fazem-se vídeos. Como, por exemplo, este vídeo aqui. Temos um vídeo de Júpiter. Porquê é que se fazem vídeos? Porque estes objetos são muito brilhantes. E a gente quer tempos de exposições curtos. E, além disso, reparem no vídeo. A imagem está toda a tremer. Porque a luz que vem deste planeta atravessa a nossa atmosfera e acaba por sofrer um efeito de cintilação. E por isso é que queremos tempos de exposições muito curtos para ver se apanhamos o planeta muito definido. Como ele é muito brilhante, nós conseguimos usar esses tempos de exposições curtos. Então fazemos vídeos. Vídeos com a taxa de frames, com o frame rate maior possível. Olha, estão a ver ali aquele pontinho escuro? É uma partícula de pó na minha câmara fotográfica. Portanto, fazemos vídeos. Depois, extraímos os frames todos dos vídeos. Como, por exemplo, este é um frame único. Utilizamos um software, como, por exemplo, o AutoStackert. Ou, antigamente, utilizava-se um que era o... Não me lembro. Quem é que me ajuda? O Registax, será? Exatamente, o Registax. Também pode usar o Registax. Hoje em dia usa-se mais o AutoStackert. Metem lá esses frames todos e ele, por magia, alinha os frames, faz uma integração. Não é preciso de arcs, nem baias, nem nada disso. E passa numa imagem desta para uma imagem como esta, em que tem ali o planeta Júpiter com mais detalhe. Vêm-se aqui as bandas gasosas, vêm-se ali o grande furacão de Júpiter. E, portanto, podem fazer isto para planetas, como, por exemplo, eu fiz aqui para Júpiter, em que tenho aqui Júpiter, tenho aqui a Lua Io, tenho aqui a Lua Europa, aqui podem ver na simulação. E agora eu não resisto a fazer esta pergunta. Tenho ali um pontinho preto em Júpiter. O que é aquele pontinho escuro? Quem é que me diz? A sombra. Exatamente. É a sombra da Lua Europa no planeta Júpiter. O que é uma sombra num planeta? Uma sombra de uma Lua num planeta? É o eclipse. Exatamente. É o eclipse solar. Eu fotografei um eclipse solar em Júpiter. Infelizmente não posso ir a Júpiter para ver o eclipse lá, mas dá para ver, dá para fotografar este tipo de coisas, inclusive dá para ver através de um telescópio. Podem fazer este processo com a Lua, para terem uma Lua com mais detalhe, ou podem fazer com o Sol,
em que, por exemplo, já fotografei aqui as manchas solares no Sol, ou aqui, por exemplo, uma proeminência solar, ali uma chama do Sol, por assim dizer, em palavras pouco científicas. E pronto, e termino aqui. Era isto que eu tinha a dizer. Antes, se calhar alguns querem ir embora, quero só ir aqui ao minha Google Drive. Eu tenho aqui uma pasta chamada Astronomia. Eu já vos vou perguntar se têm dúvidas, só quero publicar este link. Aliás, vou aqui, obter o link, copiar link, está como editor, podem apagar aquilo tudo e destruir, estejam à vontade, eu tenho tudo guardado no computador. Vou deixar aí o link para esta pasta. Tem aqui o PowerPoint, que é este, e depois tem aqui mais uns PDFs que podem se calhar encontrar informação, como um curso de astronomia que fiz, uns PowerPoints e umas astrofotos, e tem aqui o meu e-mail neste bloco de notas, caso me queiram entrar em contato comigo. Eu antigamente tinha um website, mas eu desisti do website porque um dia mais tarde volto. Mas pronto, partilho aqui com vocês. O que é que vos queria mostrar mais? Só mostrava aqui também uns websites, já sabem o Stellarium, posso fechar. O Deep Sky Stacker, também é pesquisarem. Isto é o SAT-24, imagens de satélite. O Clear Outside para verem as previsões meteorológicas, é muito bom, percam algum tempo para entender isto. O Light Pollution Map, vocês podem vir aqui e ver a poluição luminosa. Aconselho-vos a utilizar os dados mais recentes, isto são dados de satélite, neste caso do VIRS 2021, são os mais atualizados. Podem configurar isto, explorem estas funções. Só para terminar, também há aqui o Heavens Above, podem ver se a Estação Espacial Internacional vai passar na vossa região. Vocês têm que especificar aqui qual é a vossa localização primeiro, ok? Estou em Lisboa, não vou fazer isso agora, mas podem ver passagem da estação, passagem do Hubble, previsões diárias de passagem dos satélites mais brilhantes. E na verdade, estes websites que estou aqui a falar, existem hoje em dia aplicações para telemóveis para isto tudo. Pronto, e tudo por aqui terminado, mas agora estou à vontade para responder às vossas dúvidas. Primeiro, se calhar, vou só... Ok, Walter, podes falar. Era só para alertar para a questão da fotografia ao sol, mas alguém já chamou a atenção no chat relativamente a fazer fotografia do sol, que tem que se usar os filtros, senão corre o risco de ficar cego. Muito bem lembrado. Isto é quase uma maldade. Eu sei que há aquele defeito que eu também teria e a maior parte do pessoal que anda nisto da fotografia tem, que já está tão habituado que não menciona. É verdade. Não, mas é extremamente importante. E agora até me deixaste a pensar. Eu devia ter aqui, neste slide, uma imagem a alertar-me para falar nisso. Porque realmente, e já me aconteceu, um amigo meu pedir-me uma objetiva, só para ele ver, assim, sem a câmera, e ele foi apontar para o sol. E quando eu só fiz assim com o braço, para ele parar de fazer o que ele ia fazer, porque quando se observa o sol com uma objetiva, com um telescópio, aliás, com algum instrumento óptico, pode ser muito perigoso. E só tem que se usar filtros. E na verdade não são filtros que metem junto à vossa câmera. Basta pensar num exemplo de uma lupa e uma formiga. Então, o que acontece à formiga, acontece à nossa retina. Mas desculpa lá ter interrompido. Não, eu agradeço porque é uma informação extremamente importante e é preciso ter muito cuidado quando se observa o sol. Aliás, a regra máxima aqui é, se vocês não sabem, em termos de observar o sol, se não sabem o que estão a fazer, não o façam. Não o façam mesmo. Eu próprio, quando observo o sol com um telescópio, nunca meto lá o meu olho, meto uma câmera. Porque às vezes, porque eu sou um bocadinho picuinhas demais e tenho um bocado de receio de possa acontecer algum dano na minha retina. E eu gosto muito de ver o mundo, eu acho que o nosso mundo é muito bonito e portanto não quero que aconteça nada. Mas muito obrigado, Walter. Isso é muito importante. Pedro, boa tarde. Já agora deixa-me só complementar, para que não observem diretamente no telescópio sem ter o filtro lá montado, porque acontece muita gente tirar a tampa do telescópio e ou fica lá a tampinha preta que às vezes queima, que reflete e queima,
E também pronto, dá aquela sensação da pessoa de experimentar como ocular, e tanto só por ocular ou isso, depois de ter a tampa retirada e posto o filtro solar, desapontar mesmo para o sol. Exatamente, exatamente. E há casos, se pesquisarem na internet, vocês veem casos de oculares ou tampas ou câmaras fotográficas todas derretidas devido à concentração de raios solares por parte de um telescópio. É só pesquisarem um bocadinho pelo assunto, vão encontrar várias coisas. Aliás, e também vão encontrar fotografias da retina queimada por observação do Sol. Até, nem é preciso um telescópio. Há o caso de uma senhora que observou o eclipse do Sol à vista desarmada, teve a olhar para o Sol e fez um dano na retina, e também encontram esses casos. Às vezes nem é preciso usar instrumentos ópticos, basta estarem a olhar para o Sol, como vocês devem saber, que podem prejudicar a vossa visão. Eu se calhar vou agora dar a palavra ao Pedro. Pedro, tenha a mão no ar já ali há algum tempo. Sim, certo. Posso só interromper muito rápido? Não é uma questão, era só fazer 2 avisos, foi-me pedido pelo próprio Sem Atrito para avisar. O primeiro seria que vai existir, e as pessoas que puseram o seu mail no link vão receber um formulário de satisfação, só para nós sabermos mais ou menos o que é que devemos fazer melhor para os próximos workshops, visto que mais uma vez este foi o nosso primeiro workshop. E também também me foi pedido para, se as pessoas que têm a câmera desligada e que queiram ou possam ligar a câmera só muito rápido, só para tirarmos uma foto final, só para relembrarmos um pouco da própria workshop em si. Se de facto não conseguirem, não há qualquer problema, mas era só de facto algo divertido. Se calhar interrompo aqui o compartilhamento da minha tela só por breve. Agradecer. É mais fácil. E depois volto a partilhar. Ei, vou levar porrada na avaliação, estou a trabalhar. Mais uma vez, desculpa Pedro, eu não queria todo interromper a tua questão. Deixa-me só tirar a fotografia. Muito obrigado. Eu não sei se a minha presença conta, porque eu já vim tarde, se levei falta ou não. Levaste falta na caderneta. Eu peço desculpa. Peço desculpa. Vou voltar a partilhar o meu ecrã. Ok. Agora sim, Pedro. É a tua vez. Eu queria perguntar se aquele processo todo de fazer o stacking das fotos, se vale a pena fazer quem faz esta fotografia com o telefone. Porque com o telefone não conseguimos fotografar grande coisa, grandes objetos profundos, mas se isso é possível fazer num smartphone, ou se isso vale a pena, de facto. Vale sempre a pena. O que acontece num smartphone, se eu meter aqui a fotografia que tinha para aqui, onde é que ela anda? Está aqui. Se comparares esta fotografia com esta, a do smartphone está muito ruidosa. Eu acredito, eu nunca fiz stacking com smartphone, mas acredito que se tu o fizeres, vais conseguir obter melhores resultados. Em princípio, tudo indica isso. Importante, uma coisa que eu não mencionei quando se faz este tipo de coisas, é utilizar, tentar obter os formatos dos ficheiros em modo RAW, em ficheiro RAW. Sim, eu faço isso. Mas é curioso que eu obtenho sempre muito ruído quando tiro as fotos em formato RAW. Não sei se é usual isso acontecer, se é do meu telefone. Não, normalmente o RAW é os dados... Pois, isto deve ser o software do smartphone, quando tira no formato RAW, não aplica alguns filtros que deve aplicar quando tira nos outros formatos. Ok. Exatamente. Na verdade, o smartphone, as especificações do fabricante vão processar a tua imagem e vão aplicar um filtro para tirar algum ruído. Mas usem sempre dados RAW, são os dados de mais baixo nível, portanto são os dados mais fáceis de trabalhar. Eu se tiver isto, eu já experimentei isto 500 vezes, já experienciei isto 500 vezes. Eu se tiver esta fotografia toda avermelhada e se quiser a fotografia assim, se eu tiver um JPEG disto, vai ser praticamente impossível passar para isto. Ou vai ser muito complicado. Com dados RAW é uma maravilha. Portanto, em vez de ser JPEG, PNG, os smartphones, se calhar, às vezes, eles se calhar não permitem, algumas câmaras não permitem, mas se permitirem, sempre dados RAW. Eu costumo passar as fotos pelo Lightroom no telemóvel, que é gratuito, mas sempre tiro em RAW, porque fica sempre com muito ruído e muitos pontinhos vermelhos e isso já tem um bocado, sinceramente.
calhar é uma questão de explorar um bocadinho mais. Mas eu quero, posteriormente quero passar para uma DSLR, porque pronto, o telefone é o que tenho agora à mão. As DSLRs, eu acho que são as câmaras mais acessíveis em termos de preço-qualidade. Principalmente porque encontra-se muito material em segunda mão e porque as objetivas em segunda mão também são mais baratas. Ok. As das DSLR, se compararmos com uma mirrorless, como câmaras mais modernas. E depois há algumas câmaras, por exemplo, a Canon 6D é uma câmara muito usada, é um sensor full frame, é menos ruidoso. E também já é uma câmara que se arranja por 400, 500 euros em segunda mão. Já não é... Que se calhar pode ser um custo muito grande para alguns, mas para quem está dentro do meio sabe que é um valor se calhar baixo. Mas pode-se começar por outras câmaras, como uma 600D, que se calhar já se arranja por 200 ou 150 euros. E por falar em câmaras, só esta pergunta rápida. Quando eu quiser comprar uma, que especificações é que eu tenho que ter mais em atenção? O tamanho do sensor é muito importante e quem diz o tamanho do sensor diz o tamanho do pixel. Quanto menor for o pixel, mais ruído vais ter na fotografia. Certo. Esse para mim é sem dúvida o fator mais importante. Mas depois existem outros fatores, como a gama dinâmica, como que eu, por exemplo, eu não presto muita atenção. Sabes, eu não, por acaso não te sei ajudar muito nisto, se calhar aqui alguém pode ajudar, porque na verdade eu já estou tão formatado. Por exemplo, se eu fosse comprar uma câmera para astrofotografia, de acordo com o meu budget, seria uma Canon 6D, ou seria uma Canon 600D. Agora estou-me a lembrar, uma Canon 600D já é uma câmera um bocadinho antiga, já há processadores mais modernos. Processadores mais modernos já fazem melhores trabalhos a limpar o ruído, por exemplo. Também é um fator a ter em conta. Mas o fator principal que eu tenho em conta é o tamanho do sensor e o tamanho do pixel. E se calhar, bem, agora estou-me a lembrar, os ISOs, os processadores mais modernos e os sensores mais modernos permitem ISOs mais elevados com taxas de ruído inferiores. Por exemplo, algumas Sony conseguem fazer ISOs de 102.000 e tal, e o ruído é baixíssimo, comparativamente com a minha Canon 600D, que só faz 6.400 e está cheia de ruído. Mas não te sei dizer assim, aquele, olha para ali, olha para acolá, isto é tudo um bocado, vejo o orçamento que tens disponível e pesquisares um bocado pelas câmaras. É isto que eu te consigo transmitir. Mas se calhar há aqui pessoas que conseguem ajudar, porque eu tenho aqui alguns colegas que eu sei que percebem de fotografia e de astrofotografia. Eu queria só aqui dar uma pequena dica, qualquer um de vocês poderia dar, mas obviamente se tiver a oportunidade de comprar uma full frame, normalmente as full frame são melhores. Normalmente. Sim. Okay. Os sensores são melhores, normalmente. Sim, porque há exceções. Tens vários tamanhos de sensores, os APS-C, os 4 terços, os e depois o tamanho do pixel, pronto, quanto maior é o tamanho do pixel, menos ruído tem a imagem. Mas também tem menos, como é que se diz? Não sei se me podem ajudar, menos detalhe. Sim. Ok, obrigado. Há várias coisas, sim. Eu estava ali aqui a ler umas perguntas. Canon de 2000D, Canon de 600D, Canon de 60D. Queria dizer menos resolução. Ok. Eu vou complementar, se me permita, um pouco o que o Pedro Bando disse com o que se está a passar no chat com as perguntas. É assim, há uma máxima, pelo menos eu já ouvi entre alguns astrofotógrafos, que é o melhor equipamento que podemos ter é aquele que já temos. Então, eu vejo pessoas a dizerem que têm uma 2000D, uma 60D, e a perguntar se podem utilizar para a astrofotografia, e podem. Tem que perder algum tempo a aprender o modo manual das máquinas e a brincar um pouco com aquilo que o Cédric disse no início, com o ISO, o tempo de exposição, com a abertura, e a partir daí de certeza que vão conseguir fazer uma boa primeira fotografia, astrofotografia.
Exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer. Uma 2000D, uma 60D, a câmara que vocês tiverem, usem-na e espremam o equipamento ao máximo. Não comprem equipamento, não é de género. Olha, lembras-te da 600D que eu comprei e que até foste buscar? Lembro. Foi um grande negócio, portanto, consegui uma 600D por 100 euros. Portanto, basta também perder algum tempo e procurar. Sim. Espremam o equipamento que têm. Se vocês não tiverem câmara e tiverem o vosso telemóvel, espremam o telemóvel. Tentem perceber ao máximo, porque é assim que se aprende. Eu acho que não se aprende logo a comprar o melhor. Se vocês comprarem logo o melhor, na verdade vocês não vão aprender a espremer o equipamento e a tirar o melhor partido que têm dele. E digo já, uma Canon de 60D ou 2000D ou 600D, como vocês estão a falar no chat, são ótimas câmaras para fazer astrofotografia. Ok? Não se preocupem. O importante é tentarem. Não sei se estava a ouvir alguém a falar. Pedro, estás mute. Estou só a ouvir. Desculpa, o Pedro Bento, eu estava a vê-lo a falar. Ok. Não sei se era para aqui, se ele estava a falar com alguém. Eu não estava, peço desculpa, estava em mute, mas queria só terminar aqui, já que eu tinha falado na full frame, é como o Veltar estava a dizer, não, eu falei no full frame porque à partida será melhor, mas qualquer DSLR do mercado dá para fazer astrofotografia e até mesmo telemóvel. Por isso, em primeiro lugar está a experiência, que cada um vai jogando com aquilo que tem, e isso é que é o principal, como disse o Walter, sem dúvida. Só isso. Já só para complementar, depois se calhar se alguém se meter neste campo da astrofotografia, na verdade a evolução passa... A evolução de se calhar de vários é uma APS-C como uma 600D, depois passam para um sensor full frame como uma 6D, vêm diferenças notórias. Mas vêm diferenças notórias se souberem utilizar as câmaras. E depois, normalmente o pessoal passa para estas câmaras dedicadas, que são câmaras já mesmo da astrofotografia, que têm sensores refrigerados para iluminar aqueles ruídos térmicos, que são câmaras que não têm aqueles filtros, mas são câmaras muito mais caras. Se calhar uma câmara destas anda à volta dos 2.000, 1.200. Só para vos deixar esta informação. Mas o importante é utilizarem o que têm e depois, à medida que vão progredindo, se calhar pensam em comprar algo melhorzito. Ok? Deixa lá ver se alguém tem alguma dúvida. Cédric, não sei se estão a ouvir. Sim, estamos. Olá, Rui. Boa noite. Eu gostava de dar aqui também o meu contributo. Enfim, de alguma forma, estou de acordo com tudo o que disseram. Só acho que se tivermos que comprar, ou seja, imagina que estás e aqui a falar diretamente para o Pedro, enfim, que foi quem pôs a questão, imagina que estás a partir do teu telemóvel e queres comprar uma câmara. Ora bem, eu acho que mesmo o investimento de 200, 300, 400 euros que necessites de fazer numa câmara em segunda mão DSLR, ou enfim, seja o que for, há que pensar bem até onde é que queres ir, ou seja, na minha opinião, a DSLR tem limites, não é? Ou seja, dá para fazer a astrofotografia, sem dúvida nenhuma, a fotografia de paisagem, enfim, que nós todos vemos a capacidade dela, mas quando achares que consegues definir bem quais são os teus objetivos, ou seja, até onde é que queres chegar, aí esses 300 ou 400 euros hoje em dia podem ser investidos logo numa câmara dedicada. Enfim, estes exemplos que o Cédric mostra aqui são realmente exemplos caros, mas hoje em dia as câmaras dedicadas são, enfim, existem diversos modelos a diversos preços. E para começar, não me parece nada errado começar logo com uma câmara dedicada, desde que o nosso objetivo seja fazer a astrofotografia a sério, ou seja, ir para planetas e tirar os maiores detalhes possíveis, ir para céu profundo e conseguir ir o mais fundo possível. Ou seja, eu acho que a curva de aprendizagem que vais fazer indo logo para uma câmara dedicada, claro, enfim, convém ser das mais baratas, das mais em conta, e há muitas em segunda mão por aí, dá-te logo um impulso para a aprendizagem, que é fazeres alguma coisa a sério no futuro. A sério, quando digo a sério, não precisamos ser astrofotógrafos profissionais, não é? É fazer alguma coisa a sério, que olhemos para a imagem e achemos que, bom, isto até acho que tem aqui dados suficientes para uma investigação científica, não é? Mas pronto,
esse será um passo final. Pronto, era isto que eu queria transmitir, ou seja, hoje em dia há realmente câmaras dedicadas bastante em conta para começarmos logo com esse caminho, com esse passo. Não é? Só para o compartilhamento, acho que obrigado, assim, uns aos outros. Eu peço desculpa interromper outra vez o Rui, Sim, mas uma câmara dedicada, mas isso à partida implica uma pessoa que já tenha um sistema de seguimento. Pois. À partida. Não Embora necessariamente, também dá para não também necessariamente. dá para fazer paisagem, mas também dá para paisagem, mas é Pedro, não não é necessariamente. muito cómodo. Ou seja, tu consegues fazer imagens planetárias com muita qualidade, sem seguimento. Sim. Claro. E isso acho que é um primeiro passo, ou seja, eu acho que a nossa posição no universo e a nossa posição no sistema solar permite-nos mais ou menos estabelecer passos a dar ao longo do nosso caminho como astrofotógrafos, não é? Ou como astrónomos amadores. E acho que o sistema solar é o primeiro, diria eu, que é o primeiro passo de todos, não é? De todos, enfim, de todos os que se interessam em começar a viagem pelo planeta Terra. Há uns que começam a viagem logo na galáxia de Andrómeda ou na galáxia de Orion, mas eu pelo menos comecei assim, comecei realmente com planetas, com câmaras dedicadas de 150 ou 200 euros, comecei a fazer astrofotografia em planetas e à Lua com detalhes que eu nunca pensei que conseguisse, não é? E sim, agora, claro, chega a um ponto em que os planetas não estão no céu e nós queremos olhar para as nebulosas, para as galáxias e queremos ir um bocadinho mais além. E para isso sim, precisamos ter uma câmara um pouquinho mais cara e claro, o seguimento da rotação da Terra é fundamental. Mas eu acho que tudo isso é um processo e nós quando estamos aqui a partilhar este nosso conhecimento, eu acho que é esse o gozo. O gozo é termos um caminho árduo, enfim, complexo, mas alcançável para atingir, porque tudo aquilo que é simples não nos dá gozo. Não é? E hoje em dia já nem estamos a falar de investimentos para ir além. É claro que há telescópios de 10 mil euros e há telescópios de 500 euros. Há câmaras guias de 120 euros e há câmaras guias de 600 ou 700 euros. Portanto, é uma questão realmente de vermos até onde é que queremos ir, o que é que podemos gastar enfim, e acho que o caminho é o mais interessante disto tudo. Exatamente, sim. Não, mas o teu comentário é perfeitamente válido. Essa questão de investirmos logo o dinheiro numa câmara dedicada é perfeitamente válido. E só vai depender dos objetivos de cada um. Claro. Obviamente, claro. E do que cada um pretender fazer. Mas também não podemos esquecer de uma coisa que eu acho que acontece muito no mundo da fotografia e que também é ter em conta. É que a gente compra equipamento fotográfico, por exemplo, em segunda mão, que é o meu caso, eu compro sempre as coisas em segunda mão. E um dia, se depois quiser comprar um equipamento melhor, também consigo vender facilmente esse equipamento no mercado de segunda mão e não se perde assim tanto dinheiro. Também acho que é um fator que devemos ter em conta para depois quando pensamos em investir. Mas é perfeitamente válido. Há algumas situações em que se calhar mais vale investir logo o dinheiro, mais vale armazenar um bocadinho mais dinheiro, ir poupando um bocadinho mais e depois investir logo num equipamento de melhor qualidade. E eu já o fiz em alguns casos. É tudo uma questão muito... Acho que acaba por ser uma questão muito pessoal. Mas é bom ouvir estas opiniões porque quem está um pouco neste mundo acaba por se debater com este tipo de coisas e eu acho que é bom ouvir todas estas opiniões, este conjunto de leques de opiniões para depois poder ajudar a própria pessoa a escolher qual é a melhor decisão para si própria. Por isso, obrigado. Dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei se no chat havia alguma coisa. Não, comenta na Wise. Está tudo. Se não houver mais dúvidas, como isto também já se está a estender. Diz lá, Rui. Olá, Rui. Só mais uma coisa já agora, que podemos complementar mais um bocadinho. O pessoal que quer iniciar-se na astrofotografia ou nas soluções astronómicas, ao princípio tudo é um bocado complicado, mas lembre-se que há sempre alguém, como o Cédric, o Walter, mesmo nós aqui no Ocular, há vários grupos de astronomia hoje em dia no nosso país, em que vocês se podem sempre contactar e contar sempre com a ajuda de alguém. Portanto, não é preciso fazer isto sozinhos. Isto é um caminho, como disseram aqui, um bocadinho árduo, um bocadinho complicado,
e ao início dá um bocado de dor de cabeça, mas lembrem-se que não é preciso fazer isso sozinhos. Há aí pessoas dedicadas e bastante válidas nesse aspecto que vos podem dar um empurrãozinho naquilo que precisarem. Exatamente. Olha, vou partilhar, pegar nesse assunto que é interessante, vou partilhar aqui o meu ecrã. Se vocês, agora tenho esta barra aqui, já agora, falar de workshops de astrofotografia, só acabar por publicitar aqui algumas pessoas que eu conheço. O Miguel Marques dá workshops de astrofotografia, o Miguel Ventura também dá, o Miguel Claro também dá. Por acaso são todos Miguéis. Deve estar aqui, podem já criar uma teoria da conspiração. Vá. São pessoas que eu conheço e dão workshops, mas se vocês forem aqui ao curso de astronomia, há aqui uma secção. Ui, isto vai demorar muito a abrir. Há aqui uma secção que é Astronomia em Portugal. Não sei se estão a ver. Em que tem aqui os vários grupos no norte, no centro, em Lisboa, Alentejo, Ilhas. E, portanto, são grupos de astronomia onde vocês podem recorrer. Por acaso aqui, o grupo do Rui Miguel, o Rui Miguel que falou agora tem um grupo em Sintra, o Oculares. Na verdade não está aqui porque eu já fiz este documento há algum tempo e não o atualizei. Não leves a mal, Rui. Mas podes-me dar pancada. Também tem eventos regulares que acontecem. Por exemplo, no final deste mês há a concentração de telescópios em Moimenta da Beira, no próximo mês há o Astro Coruche, há a Astrofesta Nacional. É pesquisarem por esses eventos. Eu tenho aqui esses eventos listados. Os astrónomos têm o maior prazer em vos ajudar, querem observações, querem astrofotografia, porque a malta adora imenso partilhar o seu conhecimento, pelo menos os que eu conheço. Portanto, tem esta secção onde podem encontrar mais informações, depois podem pesquisar aqui, e se calhar eram páginas de internet de alguns astrónomos amadores, portanto, podem ver esta parte aqui no meu documento, que se calhar depois pode-vos ajudar. Há um grupo no Facebook que é... Não tenho aqui. Há dois grupos no Facebook, Astronomia Portugal e Astrofotografia Portugal. São esses dois, Caetãs. Exatamente. Também há estes dois grupos no Facebook. Há mais, mas estes para mim são os principais. Que a malta também vos ajude e expõe as vossas dúvidas. Okay? Expõe as vossas dúvidas, responda às vossas dúvidas. Era só isso que eu queria partilhar. Fazendo aqui publicidade ao meu documento, que é para ver se ele é usado. Ok. Estás que mudar o nome para Miguel. Eu? Não. Como os outros três. Passas a ser o Miguel Pereira. Cedric é muito bonito, ou Cedric, lá como queiras chamar. Bem, se não houver mais dúvidas, eu também acho que terminamos por aqui, se a malta do Sem Atrito me permitir, porque eu também tenho de ir à minha vida. Estou cheio de fome, pá. De facto, se não houver mais... Sim, estás despachado se quiseres. Não, mas podemos prolongar, eu não me importo, mas agora fica sob a vossa responsabilidade. Se de facto não há mais dúvidas, queria agradecer a toda a gente que ainda está cá. Acho que já muita gente foi-se embora, mas queria de facto agradecer a todos que ainda ficaram connosco até este final. Obviamente que, em nome do Centro, agradecer em particular ao Cédric por ter feito o próprio workshop em si, e pronto, se não me engano é tudo. Obrigado, foi um prazer estar aqui a partilhar o que sei. Olha, apareçam aí nos eventos de astronomia que fazemos uma sessão prática se quiserem. E pronto, e é isso. Aproveitem a noite que vai estar boa. Vá. Um abraço. Um abraço, Rui. E um abraço a todos. Obrigada a todos pela presença. Um grande abraço. Boa noite para todos. Boa noite.